Eu comentava aqui, delegado, que o caso do Banco Central lá em Fortaleza, no início dos anos 2000, teve o roubo de... foi furto lá também, né? Foi um furto porque não teve a ameaça com armas lá, né? Foi um furto de 164 milhões de reais. Mas teve imagem, teve túnel, depois teve a parte de perseguição, todas aquelas consequências, virou filme. E agora nós tivemos nessa semana, durante uma madrugada, um caso que, se confirmar a estimativa que vem sendo apontada pela imprensa do centro do país, de 800 milhões de reais, é 5 vezes aquele valor. Só que não teve imagens, né? Tudo no ambiente digital, então não tem túnel, não tem homem encapuzado, não tem explosão, não tem arma, que é uma realidade que vem aumentando nesse ambiente criminoso. O senhor, como especialista, já classifica esse como o maior ataque cibernético, o maior furto ao sistema financeiro nacional no ambiente digital? Com certeza, acho que tem vários vetores, Leandro, sobre essa perspectiva de ser o maior, né, hoje, caso, né, inclusive de ataque cibernético num contexto geral. Embora algumas afirmações dizem que não seria um ataque hacker necessariamente por ter tido todo um recrutamento de uma pessoa, o acesso a credenciais, na verdade, pelo que se o delineamento de tudo aquilo que a gente já viu e ouviu na imprensa e também alguns relatórios de empresas especializadas na área de cibersegurança, se tratou sim, né, de algo bem planejado, algo planejado que não foi de uma hora para outra. Foi com análise de vulnerabilidades não só de segurança cibernética, mas também de segurança pessoal, por assim dizer. Então, algumas falhas em termos de compliance, em termos de alguns gatilhos que seria importante ter no âmbito de uma empresa para esse tipo de movimentação bancária. Vários pontos, né, falharam e foram explorados por esse grupo. Eu até digo grupo porque uma pessoa sozinha também não conseguiria fazer um ataque dessa envergadura, né? Eu queria que o senhor, para colocar todo mundo na mesma página, delegado, e o senhor, a gente sabe também, né, que tem uma forma acessível de explicar. Eu brinco, é como se explicasse para um labrador. O labrador, no caso, sou eu. Como é que a gente diz o que aconteceu? Que tipo de ataque? Eu vi que o senhor disse, né, que muitos nem consideram ataque hacker porque se usou do sistema e de funcionários, talvez, que tivessem acesso. Então, um funcionário está preso, inclusive, da empresa CIM Software, que é uma empresa que fornece serviço de tecnologia para ligar os pequenos bancos. Tem informação que seria um backup também de bancos grandes, mas bancos menores, e o sistema de pagamentos do Banco Central, incluindo o Pix. Então, queria que o senhor desenhasse para a gente como foi, o que aconteceu, quem invadiu o quê? Bom, é importante que ali o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que vocês até da imprensa repercutiram, mas quando eu falo imprensa em caráter nacional, né? Então, a gente está aqui, é importante referir o momento ainda de especulação, até porque muitos dados não são conhecidos. O certo é que as movimentações começaram na segunda de madrugada, dia 30, movimentações altas financeiras que foram detectadas até que nessa empresa em específico houve um alerta de segurança e por isso alguns processos foram startados a partir daquele momento, né? Alertas no sentido justamente não só de barrar eventuais acessos, mas também de suspender operações. O que houve foi justamente um ataque a uma das empresas que presta serviço para essa infraestrutura do setor financeiro nacional, né? Esse ataque foi aquilo que a gente chama de recrutamento, né? Ou seja, os criminosos fizeram recrutamento de uma pessoa para conseguir a credencial. É muito provável que a pessoa presa, detida que vocês mencionaram, ela não tenha credencial para fazer a movimentação. Mas a partir
do acesso àquela credencial de uma pessoa que estava dentro da empresa, o que eles fizeram foi escalonar as credenciais, até pelo que se viu nas imagens desse funcionário da empresa, ele manipulando algumas máquinas. Provavelmente essa manipulação envolveu softwares de controle de acesso remoto utilizado pelos criminosos. E isso, de certa forma, faz com que, tecnicamente, se há um controle remoto lá da instituição financeira de que determinados pagamentos só ocorram a partir de determinados dispositivos, máquinas ou IPs, esse acesso remoto permitiria que se fizesse essa transação em si, o que foi o que aconteceu. O que não está claro é justamente esses mecanismos de segurança, porque que não existiam, né, de haver uma transação anômala, fora de horário, em valores bastante elevados e que não foram automaticamente bloqueados por esses sistemas em si. Outra questão que eu acho que se pode explorar e que pode ser que venha à tona, e aí é uma especulação do Emerson aqui, é de que isso não se consiga fazer tão somente com a ação humana. É bem provável que esse grupo criou um script para que, assim que fosse iniciada a ação, vários processos simultâneos de transferências bancárias fossem efetivados, e justamente para não só permitir a pulverização dos valores e também evitar, né, um rastreamento rápido e recuperação rápida desses valores. Não sei se eu me fiz entender, porque o caso é bem complexo, Kelly, então... Mas eu estava... Sabe o que eu queria também, não sei se a gente consegue explicar, delegado, que quando tem uma transferência da minha conta para a conta do Leandro, tem um tipo de... Não é exatamente da minha conta, a operação não é exatamente da minha conta para do Leandro, né? A nossa conta vira uma espécie de abstração, assim, né? A transferência é feita entre instituições financeiras usando contas reservas. Pelo que eu entendi, é essa conta que foi atacada, o dinheiro que foi pego é o dinheiro de reserva dos bancos dentro do Banco Central para garantir as operações de pagamento. É isso, né? Justamente. Então eu queria que o senhor explicasse onde é que foi que o não é o hacker, mas onde é que eles atacaram. Eles pegaram essas contas, onde ficam essas são as contas reserva, eles chamam mesmo, conta reserva. Na verdade, são as contas reservas dentro dessas instituições que elas têm uma obrigação, até pelo Banco Central, de ter um determinado valor para garantir essas transações, né? E uma das empresas até diz, eu confiava tanto no meu sistema, tem uma entrevista publicada na internet do CEO dessa empresa, dizendo, eu confiava tanto que eu até deixei um valor bem maior, que foi o valor transferido em si. E esse, na verdade, são os meios de pagamento, ou o sistema de pagamento, a infraestrutura que a gente não enxerga quando faz essa transação. Qualquer aplicação bancária que a gente utiliza hoje, quando a gente vai fazer, lá no meio tem essa rede, né, estipulada pelo Banco Central, são de empresas terceirizadas, são todos 6 ou 7 que fazem essas transações em termos de Brasil. Justamente, mas elas não aparecem para a gente, ou seja, elas são invisíveis, como você falou. Delegado, tem uma dúvida que eu tenho, não sei se o senhor me corrige se eu estiver errado, mas a impressão que me dá, fica muito claro, né, que se até muito pouco tempo atrás, os bancos, por exemplo, e a própria polícia, né, tinham que se focar, se centrar no perigo de ataque físico, né, ou seja, precisava, né, de haver seguranças armados no entorno de um banco, toda uma estrutura que garantisse a segurança para que o dinheiro físico não fosse retirado, roubado, né. Hoje, isso migra para um ambiente digital, né, delegado, que a segurança e inclusive o investimento dessas instituições financeiras em segurança precisa ser na segurança digital, né, como não ter o seu sistema atacado por pessoas que querem ali cometer o furto, o roubo, enfim.
Eu queria, dentro da leitura do senhor, o que o senhor acha que isso vai ocorrer dentro das instituições da polícia, por exemplo? Porque me parece que vai ter cada vez gente mais capacitada para isso, né? Os policiais vão ter que entrar nas instituições, nas corporações, me parece, manjando muito desse assunto, né? E não necessariamente sabendo tudo sobre segurança. É claro que vai ter que saber atirar, é evidente que sim, mas as estratégias de segurança, de como evitar que uma quadrilha chegue a tal lugar, me parece que elas acabam sendo mais importantes aos poucos quando se relaciona ao ambiente digital, né? O senhor acredita que vai mudar muito a realidade das corporações, das polícias daqui para frente? Eu acho que já mudou, viu, Paulo Germano? Na verdade, nos últimos tempos, se a gente verificar os últimos 5 anos, a migração do crime que aconteceu a partir da pandemia, ela foi bastante evidente. É verdade. O próprio Fórum Nacional de Segurança Pública trouxe vários dados agora nos últimos anos, compilando os dados dos estados nesse sentido. Tem algumas polícias, como Santa Catarina, e até pelo termo de referência do concurso aqui do estado do Rio Grande do Sul, teremos no concurso, ou seja, previamente a uma academia de polícia, temas como tecnologia da informação, noção de rede, de internet, etc e tal, justamente para já, de certa forma, selecionar os policiais, os candidatos a policiais que tenham um mínimo de conhecimento viável, que cheguem à academia de polícia já com esse conhecimento prévio para melhorar essa parte tecnológica da investigação. Então esse já não vai ser o mote, ele é o mote hoje e eu vou dizer que a gente está atrasado nesse processo, né? Precisaria ter mais, como disse o PG, mais investimento ou mais educação, mais trabalho para fazer esse tipo de proteção. Na verdade, assim, isso não envolve só uma atuação naturalmente de polícia, etc e tal. Quando a gente trata hoje das questões relacionadas à cibersegurança, envolve não só um bom software, não só hardware, mas processos sobre eles, né? Então não adianta a gente ter um melhor hardware, o melhor software do mundo, porque vai ter um ser humano trabalhando ali que queira ou não, ele pode eventualmente ser recrutado, ele tem falhas, tem vulnerabilidades que vão ser exploradas. E o criminoso digital hoje ele faz, utilizando justamente essa engenhosidade social, a busca de informações. É bem provável que essas pessoas que trabalhem nessas empresas, elas tenham redes sociais, elas têm uma rotina, um momento que elas publicam sobre essa rotina, isso favorece até que esses criminosos possam se aproximar utilizando alguma metodologia, algum gatilho para gerar empatia, gerar simpatia, gerar, né, ali uma proximidade para buscar informações ou até mesmo para fazer o que aconteceu no caso de São Paulo, o recrutamento com pagamento de valores, né? Isso não surge simplesmente de um esbarrão na rua, como foi mencionado. Essa história está mal explicada também, porque ele disse que recebeu R$5.000 e ia receber mais 10 mil quando entregasse para um furto milionário ou talvez bilionário. Por favor. Tem lacunas aí que não estão bem explicadas até agora. O delegado, o senhor falou aí sobre essa operação que foi de pulverização. Então eles começaram a pegar o dinheiro daquelas contas que estavam nas reservas lá do Banco Central. Aí imagino que o Banco Central, a partir de agora, vai estabelecer algumas regras diferentes para gatilhos de segurança para evitar que isso aconteça, pelo menos num montante assim. Bom, mas essa é uma outra questão. A partir do momento que começam a pulverizar, então começam a mandar esse dinheiro para diferentes instituições financeiras, fintechs, né, pequenos bancos. Nesse primeiro movimento, imagino que é mais fácil de rastrear, mas tem também informações de que eles compraram criptomoedas. E o senhor não está nessa investigação, mas conhece bem esse ambiente. É viável recuperar esse valor, uma boa parte desse valor? É viável sim, naturalmente, quando há uma transação de aquisição. Também existe um meio de conversão, né? Ou seja, existem players que fazem essa
essa conversão, e justamente por existirem esses players, essas corretoras que vão administrar determinadas contas de criptoativos, é que há também possibilidade de rastreabilidade e recuperação. E no momento que atinge, que chega na blockchain, que faz toda a movimentação dos criptoativos, esses dados, eu tendo a chave, tendo a carteira, são movimentações que estão abertas na internet. É claro que então é fácil investigar. Não é fácil porque muitas vezes a gente não tem o dado inicial de identificação de carteiras, que a gente precisa naturalmente dessa correlação com as corretoras, com as exchanges. Mas há uma possibilidade muito boa de rastreabilidade, inclusive quando envolve criptoativo, né? O problema é quando há uma grande pulverização, mas essa grande pulverização ela vai ser direcionada também ao local. É uma investigação que demandaria aí um tempo maior, uma complexidade maior e ferramentas específicas que estão no mercado aí para auxiliar na investigação. Delegado, eu acho que a gente está se encaminhando para o final, né, Stout, mas tem uma pergunta que eu não quero deixar de fazer, que não tem relação específica com esse caso, mas com essa imensa quantidade de golpes que a gente tem visto diariamente. Sim. E que certamente nossos ouvintes, e nós aqui mesmo, somos frequentemente vítimas de tentativas. Eu já caí. De golpe. Tu já caiu? Já caí, delegado. Olha só, eu sempre digo isso, né? A pessoa esclarecida que trata disso. Não sei, me distraí, fui comprar num site assim, não é um golpe de alguém, mas é um site que foi criado por golpistas. Eu quase caí num assim também. E aí não tava barato, mas eu gostei do produto, era pro meu filho. E aí com o filho a gente fica meio desnorteado, né, delegado? A gente quer comprar melhor produto. E aí foi. Daí eu achei, depois eu disse, mas que mangolona, eu pensei assim, sabe, que burra, como é que eu não me dei conta? Eu fui comprar uma passagem de avião, Kelly, e percebi que era golpe no Pix. Quando eu fui mandar o Pix, eu vi, opa, peraí, isso aqui, mas assim, foi na última CPF, hora. Não. Isso. Exatamente, aquele CPF ali, isso, né? Tinha alguma coisa que estava mal ali, eu vi que não podia ser um CNPJ sério. Mas a gente recebe essas ligações o tempo todo, né, Stout? E no WhatsApp, pessoas tentando se passar por familiares nossos, dizendo que precisam de dinheiro. Delegado, a minha pergunta é, o que a gente faz quando recebe esse tipo de golpe? Porque a tendência é a gente esquecer, né? Bloqueia e vai embora. Mais um, né? A tentativa, tu fala da tentativa. A tentativa, isso. A porque tentativa senão, como disse o PG, a gente foi vítima ou quase vítima. Isso. A gente passou, só que a gente não está protegendo, em tese, as outras pessoas. Exato. Que talvez, os caras que ligaram pro PG talvez liguem para mim semana que vem. Dentro da ideia de uma sociedade melhor, em tese, nós como comunidades devemos denunciar quem está fazendo errado, né, Kelly? E a gente não faz isso, a impressão que eu tenho, delegado. Qual é a recomendação do senhor? A minha recomendação é ao menos fazer uma denúncia, nem que seja anônima, né? Mas eu sei que as pessoas não, mesmo quando são vítimas, às vezes têm vergonha de registrar a ocorrência, né? Porque aconteceu comigo, que nem você falou, Kelly. Como é que você falou aí? Foi uma... Nossa, para mim foi uma burrice da minha parte. Depois, quando eu parei para olhar, eu digo, mas como é que eu não me dei conta, gente? Mas sei lá, o que eu tava de noite, distraído, enfim, mas foi uma mangulice da minha parte. Mas é justamente isso, né? O fato das pessoas se sentirem assim é que acabam não registrando. E a gente sempre orienta a registrar a ocorrência nesse sentido. Então, fui vítima, tive lá um acesso indevido na minha conta, seja de rede social, seja de banco. Pega todas essas informações e registra. Hoje tem na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tem lá o site da delegacia online.rs.gov.br, registra a ocorrência. Bom, não fui vítima, mas eu sei que estou recebendo várias ligações, o mesmo número, XY, mensagem aqui, faz uma denúncia anônima, até pode ser virtual. Tem o Disque Denúncia Virtual da Secretaria de Segurança aqui do Estado do Rio Grande do Sul, onde a pessoa pode não só relatar isso, mas pode até enviar mais dados e informações sobre esse tipo de golpe.
E aí, naturalmente, né, a polícia vai compilando essas informações, vai agregando nas investigações mais para estatística, né? É difícil a gente imaginar que vá gerar em punição, de fato, ao golpista que nos procurou, né? Improvável, me parece, delegado. É que, na verdade, não registrando, a gente só vai estar alimentando ainda mais, né, a cadeia criminosa, ou seja, deixando que pessoas possam eventualmente ser investigadas por um delito. Então, investigar dá mais potencialidade, porque um simples fato ali pode ter uma informação a mais do que outra ocorrência registrada no mesmo sentido. Isso auxilia no processo investigativo. Sim. Delegado de polícia, professor, especialista em investigação digital, Emerson Vente, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, um abraço.